E nós vamos meditar na palavra de Deus, meus irmãos. É um texto muito conhecido de todos nós, que se encontra em Lucas capítulo 9, e se avança para o capítulo 10. Então, vou pedir para você, se você usa texto impresso, vai abrindo. Se você vai no virtual, no digital, vai pegando aplicativo aí. Lucas 9, versículo 51. Eu vou pedir para você deixar seu texto aberto, que a gente vai voltar a alguns outros versículos ao longo da nossa meditação. Vamos ler de início 51 até o 56. Perdão, vamos ler do 57 até o 62, perdão. O 51 a gente lê no meio. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Pedindo ao Senhor que fale conosco. Amém. Deus, aqui estamos nós, diante do Senhor e diante da palavra que o Senhor deu para nós. O Senhor revelou e preservou essa palavra. Ó Deus, ela é um espelho para a nossa vida. E nós precisamos nos ver como o Senhor nos percebe, como o Senhor nos enxerga. Usa a tua palavra para isso, Senhor. Mostra-nos. E que haja, Senhor, resposta de coração quebrantado. Que haja coração rendido ao Senhor. Oh, meu Deus, eu peço que a tua voz fortaleça o coração que está fraco. Que a tua voz edifique uma fé, Senhor Deus, daquele que está, Senhor Deus, vacilante. Que a tua voz, tua palavra, endireite os caminhos daquele que está em desvio. E que a tua palavra, Senhor Deus, a tua voz, console aquele que se sente desamparado, Senhor. Ó Senhor, nós pedimos que o Senhor haja, ó Deus, em nós. Pela tua palavra é poderosa, tua palavra é viva, eu creio nisso, Senhor. Temos vivido isso, temos experimentado bênçãos pela meditação da palavra. Temos, ó Deus, visto o seu agir na pregação da palavra, Senhor. Não permita que a nossa mente, o nosso coração perca, ó Deus, esse momento da meditação da tua palavra. Muito pelo contrário, que nós estejamos aqui, Senhor, como, ó Deus, numa postura de prontidão para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso sermão de hoje, irmãos, é o custo do discipulado. Quando você vai fazer uma obra, eu não sou de exatas e nem tampouco da engenharia, mas já me atrevi a fazer obra. E não sendo tudo isso, não sendo de exatas e nem de engenharia, me atrevi a fazer obra sem avaliar custo. Imagina o resultado. Trabalhei 3 vezes mais e paguei 4. Por quê? Porque não avaliei custo. Quando a gente se propõe a alguma coisa, a gente precisa avaliar os custos para saber como vai ser, como será o processo.
E Jesus Cristo, ele nos chamou para a gente ser discípulo dele. Isso é uma obra. E você precisa avaliar esse custo. Eu preciso avaliar esse custo. Porque a gente não pode simplesmente dizer que a gente segue Jesus e frequenta a igreja, e a gente canta, e a gente lê a Bíblia e participa de encontro disso, daquilo outro. São práticas e programas da igreja, e está certo, e é isso mesmo. Mas ser um discípulo de Jesus tem um alvo muito bem definido, e os programas denominacionais, eles devem e precisam estar a serviço disso. Então, o que seria ser um discípulo de Jesus? Eu vou pegar uma definição de um autor que ele diz uma coisa muito interessante, eu quero destacar um ponto. Ele diz que ser discípulo de Jesus significa que você vai permitir, eu dou risada porque é forte, né? Você vai permitir que Jesus reproduza em você a vida dele. Ele nivela por cima, né? Nivelou pela vida de Jesus. Então, ser discípulo nada mais não pode ser nada menos do que isso. Você permitir que Jesus Cristo produza a vida dele em você. Eu gosto dessa expressão. Não é você melhorado. Também não é você na sua melhor versão. É você longe. É zero você. E é tudo para Cristo. Então, olhe o custo, avalie o custo do discipulado. O discipulado é você permitir, a obra é de Jesus, e você coopera com ele, sendo cheio do Espírito Santo, para que ele reproduza em você a vida dele. E aí você vai gerar outros discípulos para ele, porque ele disse que a gente deveria ir e ir fazendo discípulos de todas as nações. E o que você vai dar para alguém que não tem Jesus? O Cristo que está em você, que foi forjado por ele mesmo, pelo Espírito Santo de Deus, com a palavra na sua vida. Esse Jesus que está em você é o que outras pessoas que estão no mundo, que não conhecem Jesus, precisam receber de mim e de vocês. Não precisam de você. Eles não precisam de mim, eles não precisam dos nossos talentos, eles não precisam... Lógico que tudo isso Deus usa, é uma maravilha nas nossas atividades domésticas, familiares, profissionais, estudantis e tantas outras coisas, mas o que o mundo precisa para a salvação é do Cristo que foi forjado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. O custo do discipulado é Jesus em você. Então, irmãos, a gente precisa parar tudo agora e perguntar onde está Jesus na minha vida. Porque não quero pensar em quanto tempo de vida com Deus eu tenho, você tem, essas questões quantitativas não entram em questão aqui agora não, mas por que nós estamos aqui hoje, se não para receber mais de Jesus e dizer como João Batista, que ele cresça e a gente diminua. Para Jesus estar em nós, ser um discípulo de Jesus significa que você tem que perder lugar. Eu tenho que perder lugar. Eu tenho que bater em retirada. Eu tenho que jogar a toalha e dizer, já perdi. Essa luta eu já entrei detonado. Uma vez eu falei, quando o Lucas estava passando a situação, aquela situação dele com o Mateus, e aí, acho que um tempo depois não lembro quando, se foi lá, sei lá, eu disse para ele, falei, está lutando com Deus, mas sabe que vai perder. Vai perder. E feio. E que bom. É assim que tem que ser. A gente vai lutar com ele e vai dizer, não dá. Eu vou perder. Cristo vai ganhar. E vai prevalecer. E vai me marcar. E vai desconjuntar a coxa. E eu vou mancar. Mas ele vai mudar meu nome. E o nome dele vai estar sobre nós. Discipulado não é programa da apostila, eu não estou ironizando, não. Discipulado faz parte, tem o lado do acadêmico, pedagógico do programa. A gente faz isso aqui. Hoje, antes desse culto, eu estava fazendo isso.
Mas, meus irmãos, dizer que nós somos discípulos de Jesus significa dizer: eu não quero a minha vida para mim. Eu não quero ser mais parecido comigo. Eu não quero andar nos meus caminhos. Eu quero que Jesus Cristo, Ele seja achado em cada um de nós. Nesse texto que a gente leu e que nós vamos ler, é muito grande, eu vou pensar algumas coisas para o nosso coração, mas eu quero pedir, por favor, que nós estejamos aqui. Porque eu tenho certeza que o que Cristo aponta na palavra, Ele atrai seu coração para viver. Jesus Cristo, quando aponta na palavra, ele toca o nosso coração para que a gente diga: eu quero isso para mim. Não tem poder, como a gente cantou. É na fraqueza do meu ser. Mas se é na fraqueza do nosso ser que ele manifesta o poder, a resposta que nos cabe qual é? Eis-me aqui. Preciso de ti, dependo de ti. Então, avaliemos os custos de seguir Jesus. Em resumo, se ser discípulo é reprodução da vida, deixar que Jesus Cristo reproduza a vida dele em nós, isso representa morte do eu, morte de você mesmo. É você sair e Cristo ser forjado. É de uma vez? Não, é processual. Mas a gente vê aqui, nesses versículos que a gente leu, do versículo 57, alguns desafios que Jesus Cristo deu para algumas pessoas, sobre a questão do custo do discipulado. Então tem um que chegou para ele e já falou: Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor for. Eu, quando eu cresci na igreja, eu olhava esse texto e falei: que pretensão, eu não tenho coragem de falar isso, porque não sabe se vai honrar o que falou, vai cumprir o que falou. É bom saber, Jesus me chamou, né? É isso mesmo, mas naquela época era comum um aluno chegar para um mestre que ele admirava e dizer isso: eu vou te seguir, eu vou te seguir. E essa fala pública, ela tinha que ser, quando você chegava para um senhor, e um mestre, e falava assim: eu vou te seguir, partiu de você. Então, arrume sua vida, e quando ele falar, bora, você esteja pronto para ir. E aí o que esse camarada Mané fez? Ele chega para Jesus: eu vou te seguir por onde o Senhor for. E Jesus Cristo falou para ele: é o seguinte, as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que Jesus Cristo está dizendo para ele? Olha, eu estou de partida para Jerusalém, vai acontecer algumas coisas que a gente sabe o que lá, e eu deixei. Jesus viveu, o quartel-general dele ali foi em Cafarnaum, e era lá que ele vivia. Ele falou: agora, na peregrinação, eu dependo da hospitalidade de pessoas. Você quer me acompanhar nessa caravana? A galera está indo comigo, você quer isso mesmo? E aí fica a coisa em suspenso aqui. Ao outro, Jesus Cristo disse: vem me seguir. E ele respondeu o quê? Deixa eu ir sepultar meu pai. Veja, gente, era comum você ter 2 sepultamentos. O primeiro, os corpos se decompunham muito rápido em Israel por causa do calor. Então, se fosse no verão. Então, o que acontecia? Você já morreu, já tinha que ir para o sepultamento. Só que, depois de 1 ano, porque se decompunham muito rápido, eles faziam um novo sepultamento só com a ossada. Então, você tinha da morte, um primeiro sepultamento, que é onde punha lá na sepultura, e dali depois um segundo sepultamento no período de mais ou menos 1 ano, e esse camarada provavelmente estava nesse período aí. Aí Jesus Cristo chega para ele e fala: vamos me seguir. Ele fala: então, eu estou no período de 1 ano, tem que esperar o osso para poder fazer os novos sepultamentos, aí eu estou livre, porque é obrigação familiar. E Jesus Cristo está dizendo para ele: olha, você não deixou tudo para me seguir. E aí tem uma terceira cena aqui, é que Jesus Cristo se dirige a ele e diz: olha, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, vai e anuncie o reino de Deus. Você está mais preocupado, não que seja errada a obrigação familiar, não é isso que está em questão aqui, mas o discipulado radical é mais importante do que qualquer outra coisa.
E depois Jesus Cristo também disse para um outro que aquele que põe mão no arado não pode olhar atrás. Porque se ele olha atrás, o trabalho no solo fica torto. É nesse padrão que Jesus Cristo vem a mim e a você nesta manhã dizer para a gente que o custo do discipulado é o mesmo. Ou é a vida de Jesus em nós, ou é a nossa vida. E hoje a gente precisa saber como a gente vai responder. Irmãos, nesse sermão, a gente tem 2 lições ao longo dos textos que a gente ainda vai ler. E eu queria que você pensasse bastante comigo, com muita atenção, o custo do discipulado. E sempre lembre-se, o que o Espírito de Deus quer fazer em você, nada mais é do que colocar Jesus aí. E Jesus, a gente vai ver, é uma maravilha. Jesus é uma libertação da gente mesmo. Então, volte ao texto comigo e vamos ler os versículos 51 até o 56 do capítulo 9. Até o 56. A Rávia, ela assina embaixo. Diz assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Que Jesus maravilhoso. Vocês sabem que judeus e samaritanos viviam em pé de guerra. E para ajudar, uns anos antes de Jesus nascer, o rei dos judeus, os samaritanos tinham um templo lá na região de Samaria que eles ergueram para adorar, para competir com o templo de Jerusalém. Vocês têm aí, nós temos aqui. O que o rei dos judeus fez? Foi lá e destruiu o templo deles. E aí, imagina o que Jesus Cristo faz. Diz o texto, ele decidiu ir para Jerusalém. O que vai acontecer lá? Ele fez várias viagens para Jerusalém, mas essa provavelmente era aquela em que as coisas da sua missão iriam se cumprir decisivamente. Então ele está indo para Jerusalém, manda os discípulos à frente, e ele poderia pegar um caminho que desviasse de Samaria, mas não. Ele vai pelo caminho de Samaria. E no semblante dele, diz o texto que estava um semblante de que maneira? Ele estava ali com um semblante de quem ia para Jerusalém adorar, quem ia para Jerusalém. Um samaritano vai ver um judeu feliz, porque está indo para Jerusalém, e vai fazer o que com ele? Ah, não. Nem vem. Por que não desviou a rota? Por que tem que passar por aqui? E ainda quer fazer pousada na nossa terra? Se vira. Isso aqui é acréscimo meu. Não vão aceitar. Não vão dar pousada para ninguém. E ainda nessas horas, o fato histórico do templo deles estar destruído pesa muito. O judeu feliz de ir adorar no templo, o nosso destruído, e ele ainda passa por aqui meio que para tirar uma com a nossa cara. Não era essa a atitude de Jesus. Mas era assim que um samaritano enxergava um judeu. E aí eles não receberam. Qual foi a reação natural de um samaritano ao ver um judeu resoluto, decidido a ir para Jerusalém? Aqui vocês não vão ter acolhimento. E de fato foi isso que Jesus Cristo provou. Mas o ponto que a gente precisa pensar aqui é: quem é esse Jesus que o Espírito de Deus quer produzir na sua vida e na minha vida, como discípulos dele? Ser discípulos de Jesus, ou o custo do discipulado, irmãos, envolve saber lidar com a oposição. A primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui é que Jesus Cristo soube lidar. Olha o contraste da atitude de Jesus com a atitude
de Tiago e de João. Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir essa galera? E Jesus Cristo, diferentemente de Tiago e de João, fez o quê? Os repreendeu. Não é assim. Não é assim. Jesus Cristo estava ali com uma firme resolução. Lucas, o narrador, disse isso para a gente. Completando-se os dias em que ele seria elevado ao céu. Isso é a missão que Deus, o Pai, lhe deu. Jesus manifestou no semblante a firme resolução de cumprir e ir para Jerusalém. Jesus está lá com firme resolução para cumprir a missão que o Pai lhe deu, mas nessa firme resolução de cumprir a missão que o Pai lhe deu, ele teve que enfrentar o quê? Oposição. Oposição de pessoas que não lhe queriam bem por conta de uma briga histórica, social, geográfica e tanta religiosa e tantas outras coisas. Mas o ponto é que ele, com o coração firme na missão, recebeu oposição e ele sofreu essa oposição, mas sem retalhar. Que coração maravilhoso é esse? Que coração santo Jesus Cristo tem. Pode ser que aconteça isso com você. No seu semblante, na sua vida você está lá, firme, resoluto, fazendo a vontade de Deus. Mas pode ter certeza que, como discípulo de Jesus, você vai ter que lidar com a oposição. Mesmo fazendo a vontade de Deus. Servindo a Deus na sua família, servindo a Deus lá no seu trabalho, servindo a Deus no reino dele, internamente, no corpo de Cristo, no mundo como testemunha, fazendo o que Deus lhe deu para fazer. Como Jesus Cristo, nós estamos expostos às oposições. E a pergunta que fica para o meu coração e para o seu coração é se nós, em primeiro lugar, mantemos o coração firme, resoluto em dizer, apesar da oposição, eu quero ir e fazer o que Deus mandou. Jesus Cristo está ali, firme, com o coração firme e resoluto para ir para Jerusalém, porque estava na hora dele ser elevado aos céus. Olha que coisa maravilhosa. E depois que passou por tudo isso, o que aconteceu? Diz o finalzinho do versículo 56, e eles seguiram para outra aldeia. Ou seja, a missão não acabou não. Vão continuar. Eu estou indo para Jerusalém, a galera está indo comigo, e a gente vai cumprir a missão. E tem oposição, mas o nosso coração o coração dele estava resoluto para poder fazer o que Deus Pai lhe tinha dado para ser feito, para que fosse feito. Então a primeira coisa é que na lida com a oposição, Jesus Cristo continua firme na missão. Mas quando ele recebe a oposição, ele não segue para a retaliação. Retaliação é, eu vou pagar o mal com o mal. Eu vou reagir ao pecado com o pecado. Um abismo vai chamar outro abismo. Não. Jesus Cristo, graciosamente, ele está ali na missão, mas o coração dele, eu vou usar uma palavra que é para nós, no coração dele é isso em plenitude. Ele está ali em avivamento. Ele sabe que ele vai lidar com a oposição, entre outras, ele lidou com a dos judeus, e agora aqui foi com a dos samaritanos. Mas o coração dele é tão cheio da graça de Deus e tão impecável que um abismo não vai chamar outro abismo, um pecado não vai gerar uma reação de pecado. Mas ele vai reagir a essa oposição com a graça de Deus. E é este o ponto que eu acredito que o Espírito de Deus também quer pastorear o meu coração e o teu coração nesta manhã, meus irmãos. Eu ouvi uma frase de um médico, psiquiatra, esta semana, que ele disse uma coisa muito bonita. Ele disse assim, que às vezes, quando a gente está num problema, mesmo na vontade de Deus, o nosso foco e nosso desejo é que o problema se resolva. A gente quer que aquele problema resolva, é o quê? O problema sai de perto da gente.
E aí ele diz, olha, a cura, essa frase calou. A cura não está na solução do problema, mas a cura está em ser como Jesus. E isso aqui me colocou de joelhos diante de Deus. Porque tem coisas lá no meu trabalho, lá no seu trabalho, lá na minha família, lá na sua família, com os meus filhos, com os seus filhos, com meu irmão, com meus irmãos, com seus irmãos, com você mesmo. Que você vai ter que lidar e você vai dizer, Deus, eu só vou entender que isso está resolvido, eu vou ter um testemunho quando isso sumir diante dos meus olhos. E nem sempre. Talvez esse problema vai durar um tempão aí. E você vai lidar com essa oposição, com essa dificuldade, quando isso envolve oposição de pessoas, durante um bom tempo. E aí você vai dizer, bom, tanto será, o tempo que durar vai ser o tempo em que eu não vou ter um testemunho. Quando o Evangelho está dizendo para nós, não, a oposição durou 1 ano, 10, uma vida, um período da tua vida, mas o fato de você provar Jesus Cristo no seu caráter foi a sua cura. Olha, eu passei por tudo aquilo, mas eu não fiquei aquilo que a circunstância pediu. Eu passei pela calúnia, mas Deus me deu a graça de não ser um caluniador. Eu passei pela injustiça dos homens, mas o Evangelho me deu a graça de eu não ser um injusto. Eu fui parecido com Jesus, e ser parecido com Jesus foi a minha cura. Agora a situação está lá ainda. É pecado inflamando diante dos meus olhos. É gente se degladiando lá na empresa. E eu estou parecido com Jesus. Isso é milagre. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Mas é isso que Ele quer fazer na minha vida e na tua vida, irmãos. É isso que significa ser discípulo. É lidar com a oposição, é receber calúnia, é ver mentira, é ver corrupção, é ver escárnio, é ver um monte de coisa e você dizer, a minha cura está em ser como Jesus. E não necessariamente ver isso se resolver. É lógico que a gente vai lutar, denunciar, orar, pedir, clamar. Lógico que a gente vai pedir. Mas não é porque a coisa não se resolve que a gente diz, Deus, eu não pude provar o céu nessa circunstância. O custo do discipulado significa saber lidar com a oposição. E aí um ponto para a gente orar e pensar hoje. Como você lida com a oposição? Jesus, o nosso mestre, que o Espírito de Deus quer colocar da palavra na sua vida e na minha vida, é aquele que repreendeu Tiago e João e disse, não é assim. Não disse, não é assim. Ele os repreendeu e disse, não precisa fogo do céu para consumi-los. Porque eu não sou como eles. E eu não vou reagir a eles no mesmo padrão. Mas vai reagir com a graça de Deus. Como você lidou com a oposição? Como eu tenho lidado com a oposição? Quando alguém me fez mal, quando alguém te fez o mal. Quando alguém, talvez neste momento, num momento da sua vida, está te fazendo mal e você se vê sem saída, à mercê das pessoas. Como você vai reagir? Irmãos, talvez nessas horas o diabo faz a gente pensar que o evangelho não vai dar conta. Ah, mas aí eu vou perdoar. Ah, mas aí eu vou ser o bobo. Ah, mas aí só eu vou ser o pacífico. Vou ser o crente da situação. Meus irmãos, é nessas horas que a gente precisa olhar, o nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é Cristo. E a gente olhar para Cristo e dizer, obrigado, Senhor. Porque ser como Jesus pode ser motivo de escárnio das pessoas. Escárnio das pessoas. Mas a gente sabe, a gente lá no nosso íntimo tem o testemunho do Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus, diz Romanos capítulo 8 para nós. E é bênção saber que o Filho de Deus está na nossa vida ao ponto de a gente dizer obrigado, porque eu tive a liberdade de não pecar. A liberdade que o Espírito de Deus nos deu de não reagir ao pecado com pecado.
Deus não vai livrar você da oposição, não. Deus vai permitir que coisas, situações de oposição cheguem a você e a mim. Deus vai permitir isso, não é profecia do mal, mas o mundo que a gente vive jaz no maligno, e as pessoas, é duro, triste ver que elas dão lugar na carne para o pecado. Elas ofertam a carne delas para o pecado. E o diabo incita a carne com os nossos desejos, e é triste a gente ver isso. Mas impedir alguém de pecar contra você, você não tem esse poder. Agora, há um recurso da graça de Deus. Jesus te chamou para deixar a vida dele aí. Ao ponto da gente poder receber pecado e dizer, Deus, muito obrigado, porque a tua graça me liberta de pecar. Isso é ser discípulo, irmãos. Veja que ser discípulo de Jesus não é só frequentar a igreja e dizer que é crente. Ser discípulo de Jesus é dizer, não, peraí, essa situação não veio de graça. E Deus não perdeu o controle. E eu sei que Ele pode usar isso para me encher do Espírito. E eu poder dizer, vamos seguir na missão. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, desisti da missão. A oposição me derrubou. Pois eu quero te dizer, meu irmão, o Espírito de Deus está aqui para te levantar. Talvez você esteja aqui dizendo, não, a oposição dos homens me prostrou. E eu sucumbi. Permita que o Senhor ressuscite você. Permita que o Senhor te ponha em pé. Como aquela imagem do vale de ossos secos. Era uma montoeira de ossos e eles ficaram em pé, configurados como pessoas. E um exército numeroso. Permita que o Espírito de Deus sare suas feridas. Permita que o Espírito de Deus coloque nojo do pecado dos outros e um olhar de misericórdia para as pessoas que estão imersas no pecado, ao ponto de você poder olhar para essas pessoas e dizer, muito obrigado, porque pela graça de Deus, eu posso não pecar. Mas o custo do discipulado, ele também envolve uma segunda questão que está lá no capítulo 10, do versículo 1 em diante. E aqui, eu vou ler com vocês do versículo 1, é longo, até o 24. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão. Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, e sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, até o pó da cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que nelas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, que pensa que será elevado até o céu, será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita a vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou.
Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Bom, de todos esses versículos, eu vou cometer a indelicadeza de falar algumas coisas. Se o custo do discipulado envolve saber lidar como Jesus com a oposição, o custo do discipulado também envolve ouvir o envio de Jesus. Ele disse: vão. Jesus mandou ir. Talvez o que a gente cantou hoje no louvor, falar: lá vem louvor missionário. Talvez você diga: lá vem louvor culto de missões, e aí que Deus toque os corações das pessoas, e quem vai, toque aí. E isso não é para mim. Eu sinto muito, isso é para você. Isso faz parte do custo do discipulado. Jesus mandou você ir. Mas isso não pode ser peso, irmãos. Isso não pode ser peso. Isso é a obra do Espírito dentro de você, dentro de mim. Quando Jesus manda os discípulos irem, ele amplia aqui para 70, além dos 12, e acredite-se que pode ser 72, ele diz uma coisa interessante: olha, foquem na tarefa. Ele não está mandando todo mundo abandonar a sua vida e ir, embora eles, especificamente nesta cena, eles foram. Mas o convite de Jesus não é abandone sua vida, se você tem família, largue sua família, não é nada disso. Mas fazendo o que ele te mandou fazer, foque na tarefa. Foque na tarefa. O nosso Jesus, ele esteve aqui e, conforme a palavra de Deus nos registra, para nos ensinar que o que nós estivermos fazendo, nós estamos a serviço de Deus. Então Jesus, faz parte do discipulado você estar na sua família, mas como enviado de Jesus. Você estar lá no seu trabalho, mas como enviado de Jesus. Eu estar aqui na igreja hoje, como enviado de Jesus. E pode ser que você esteja na sua família por você mesmo. E Jesus me enviou para cá? Não, isso aqui é construção social. Isso aqui é um acaso que aconteceu lá. A gente orou, Deus fez um milagre, deu match. Mas é o seguinte: aqui eu não estou enviado por Jesus, não, eu vou seguir. Não, meu irmão, o discípulo de Jesus está em casa, no trabalho, em todas as coisas, como um servo dele, enviado pelo Senhor para estar lá. É a ele que a gente presta conta. Por isso, irmãos, eu tenho muito temor quando a gente ora pelas crianças aqui, quando a gente faz cerimônia de dedicação de uma criança. Peraí, o Senhor nos enviou a elas, como família, durante a semana. Eu não falo isso sempre que eu vou apresentar uma criança aqui. Deus deu 2 pastores para essa criança. São discípulos de Jesus e ele conferiu essa pessoa para você cuidar. Você é um enviado dele nessas vidas.
lá na empresa, lá nos negócios, onde a gente estiver, nós somos enviados, mas isso aqui, essa empresa é a menor no mundo, é a pior, é a mais pobre. Eu estou aqui porque o Senhor me colocou, e o motivo de eu estar aqui é porque Ele disse, vão. E eu sou um cidadão do reino, aqui. Isso dá um senso interno de que a gente está na vontade de Deus, e por mais horrível que seja o lugar, por mais dificuldade que você enfrente, você sabe que há uma comissão divina para que você esteja lá, e é isso que te dá graça para você lidar com contentamento, encontrar contentamento em Deus. Eu estou aqui por causa de Jesus, porque Ele me enviou para cá, ponto. Ele é a razão de eu estar aqui. A hora que Ele não quiser mais, eu saio. Mas o tempo que Ele me quiser, nessa empresa pequena, falida, grande, corrupta, poderosa, não poderosa, nessa família desestruturada, muito estruturada, toda certinha ou toda torta, sei lá o que você quiser colocar, volte os seus olhos para o Senhor e diga, o Senhor me colocou aqui. Muito obrigado porque o Senhor me colocou. Eu vou. Eu vou. Os discípulos foram. Faz parte do discípulo dizer, eu vou para onde o Senhor me enviar. Irei contigo, aonde o Senhor quiser, e eu vou. Agora, como é que Ele manda? Ele manda como um cordeiro no meio de lobos. O que Ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você vai indefeso. Você vai seguir com simplicidade de um cordeiro no meio de lobo, que vai fazer o quê? Tentar frustrar suas ideias. Ele está dizendo, olha, você vai como enviado de Deus, mas vai ter lobo lá que vai tentar frustrar suas ideias. Esteja preparado para isso. Vá sim, consciente de que Ele que enviou. E não permita que os lobos frustrem as suas ideias. Ou as suas ideias não, ou a missão de Deus da qual você faz parte. Esteja ali com o coração novamente resoluto, indo para Jerusalém. Chegou a hora dele ir para os céus. E ele com o coração resoluto, manifestando no semblante. Eu estou indo. E eu e você, irmãos, hoje Deus nos quer na missão que Ele nos deu, assim como cordeiros no meio de lobos, discernindo. Há estratégias malignas para tentar frustrar os planos e as ideias do Senhor, minando contentamento em Deus aqui. Mas é nessas horas que a gente precisa se lembrar, isso aqui não foi uma ideia minha, isso começou com Deus. Por isso eles nada deveriam levar, não perder tempo com longas saudações orientais, que era comum naquela época. Eles deveriam aceitar a hospitalidade, eles deveriam não procurar as melhores posições e acomodações da casa, eles deveriam pregar o reino de Deus, e os sinais eram as obras de poder deste reino. E eles deveriam ofertar, anunciar as bênçãos do reino de Deus para as pessoas que o aceitassem, e ao mesmo tempo dizer que há juízo para aquele que o rejeita. Enfim, ele é um filho da paz, por ser um filho da paz, é amante da paz. Mas aí no final, quando os discípulos voltam da missão, dizendo, uau, Jesus tem poder mesmo. Eu fui para o meio dos lobos. E eles tentaram frustrar as ideias, mas a Jesus eles se submetem. Jesus Cristo fala, vocês não podem ficar felizes só com isso. Vocês têm que estar felizes porque o verdadeiro discipulado é ver Jesus Cristo e não ficar só contemplando os sinais que Deus faz. Lógico que os sinais que Ele faz são maravilhosos. Mas do versículo 21 ao versículo 24, quando Ele diz, olha, muitos profetas quiseram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Eles saudaram de longe, mas vocês têm um privilégio. Vocês têm um privilégio que o mundo não tem. O mundo não vê o Filho que o Pai enviou. E aí, eu queria terminar com essa chamada para o primeiro ponto. Ser discípulo de Jesus, mais do que ver demônio repreendido na tua vida, ver Ele curar, fazer as coisas, e Ele faz, irmãos, Ele faz, Ele tem todo o poder. A gente tem vivido isso aqui na igreja. A gente tem visto demônio cair, gente ser curada, a gente tem visto Deus restaurar, a gente tem visto sinais e maravilhas só com a pregação do Evangelho. Mas mais do que isso, Jesus Cristo está dizendo,
vejam a mim. Vejam a mim. E o chamado de Deus para mim e para você hoje, e eu queria apelar para o seu coração e para o meu, é que a gente possa hoje ver Jesus como aquele que foi qualificado pelo Pai. Não ter outra fonte de conhecimento de Deus. A gente se livrar de outras fontes que ofuscam o nosso conhecimento de Deus e dizer, não, eu quero ver Jesus como a palavra me mostra. Mais do que na palavra, eu quero ver Jesus em mim. Que a gente possa pegar cada pregação, cada leitura, cada podcast, cada livro, cada testemunho, cada cântico, cada coisa que gira em torno do Evangelho de Cristo Jesus, e a gente poder ver isso aqui, ó, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. O que eles estavam vendo? Eles estavam vendo Cristo. Que hoje o Espírito de Deus abra os nossos olhos para que a gente veja Cristo. E a gente diga, Senhor, talvez você esteja aqui, mas Deus não faz um sinal, não manifesta uma bênção aqui. Olha, os sinais vão seguir aqueles que creem. Deus tem a hora certa de fazer os sinais que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Mas hoje, uma coisa pode acontecer. Eu e você vermos Jesus, como Ele se revela na palavra. E quando a gente vê Jesus da palavra em nós, é a cura, irmãos. Se você está aqui hoje dizendo, não, quero que pessoas paguem. Jesus está dizendo, eu quero ser formado na tua vida. Se você está aqui hoje dizendo, não, eu quero que portas se abram, Ele abre. Mas mais do que isso, Ele está dizendo, eu vou me revelar a você. Se você está dizendo aqui, eu quero que Deus dê testemunho do reino dEle, na obra dEle na minha vida, fazendo muitos sinais e maravilhas. Ele está dizendo, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Olhe Jesus em você. O custo do discipulado é ver Jesus na sua vida. E Ele está entregue para fazer isso na sua vida e na minha vida. Amém? Vamos orar? E pedir isso ao Senhor. Se você está assim, então, Jesus, eu quero te seguir, mas ainda falta um ano para sepultar, fazer o segundo sepultamento, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Se você está olhando atrás e o arado está saindo torto, olhe para Cristo. Se você está pensando em fogo do céu para consumir os samaritanos, vai para a próxima aldeia. Se você parou de ir, ou seu coração não está mais resoluto na missão, porque você nem se viu como enviado por Jesus para o seu casamento, para os seus filhos, para as coisas que o Senhor deu de habilidades, os dons que o Espírito de Deus conferiu a você na sua conversão. Se você olha todas essas coisas e diz, eu não vejo Deus em nada disso, que hoje a gente possa parar a nossa vida e recomeçar, mas a partir de Cristo. A partir de Cristo. E assim a gente veja Ele fazer novas todas as coisas, novas nele mesmo. Amém? Senhor, a gente quer te agradecer pela bênção do Evangelho, Senhor, pela bênção de poder dizer que nós iremos com o Senhor onde quer que o Senhor for. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que a gente tem de ser discípulo de Jesus e não seguidor de nós mesmos. Que libertação é essa? Que maravilha, ser liberto da gente mesmo. Liberto das nossas manias, das coisas que nos agridem, que ferem pessoas a quem a gente ama, pessoas que convivem conosco, que não precisam de nós, mas precisam de Cristo na nossa vida. Oh Deus, só o Senhor pode fazer essa obra em nós. Só o Senhor pode fazer essa obra em nós, nos casamentos, nas famílias, nas relações familiares, nas relações, ó Deus, profissionais, nas relações de amizade, Senhor Deus, de irmandade em Cristo Jesus, no corpo de Cristo.
Nós precisamos, Senhor Deus, que o Teu Espírito nos encha para que Cristo cresça e a gente diminua. E a gente seja achado no Senhor. Ó Deus, nós pedimos que nesta manhã, nossos corações sejam animados pelo Senhor. Deus, nos devolve para a nossa vida. Ó Deus, nos devolve para a cena de oposição. Nos devolve para a missão. Nos devolve, ó Deus, para onde o Senhor nos colocou, para cenários de pequenez ou de coisas grandes. Sem, Senhor Deus, dar glória para aquilo que não é o Senhor. E tampouco sem menosprezar o Teu envio para as coisas pequenas. Deus, por favor, age em nós de dentro para fora. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ver Jesus mais do que os sinais. Ele é o grande sinal. Ele é a maior bênção que nós poderíamos receber, Senhor Deus, nas nossas vidas, ser como Ele. Ó Deus, que nesta manhã haja aqui, Senhor Deus, maridos que amem como Cristo. Esposa, Senhor Deus, que reage como a igreja santa, lavada pelo Redentor. Senhor, que hajam filhos, Senhor Deus, que obedecem ao Pai, ó Deus, honram o Pai porque é mandamento com promessa. Porque tem em Deus a razão da obediência, porque tem em Deus a razão da confiança, porque temos em Cristo o fundamento da vida, Senhor, a fonte da nossa vida, ó Deus, que não seja nós mesmos ou qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa, mas que a fonte da nossa vida seja Jesus Cristo. Ó Senhor, a gente precisa disso, que essa fonte jorre para tudo que o Senhor, ó Deus, nos deu para a gente fazer, Senhor. E assim a gente ande nele, seja achado nele. A gente, ó Deus, permita que o Teu Espírito nos encha de Jesus, Senhor. É a nossa oração com gratidão. E a gente aproveita esse tempo, Senhor, para confessar. Para confessar que às vezes nós não temos andado em Jesus, no caminho. Ó Deus, que às vezes nós abandonamos a missão, o nosso semblante não é de alguém com um coração resoluto, indo para o cumprimento da missão do Senhor, porque a oposição te desvirtuou o nosso olhar, porque nós perdemos a voz que enviou, porque nós nos desconectamos da Tua comissão, Senhor. E é por isso que nesta manhã nós pedimos ao Senhor perdão. E pedimos que o Senhor ecoe a Tua voz novamente. Ecoa a voz do chamado novamente no nosso coração nesta manhã, Senhor. Ecoa a Tua voz dizendo, ó Deus, novamente a mesma coisa, de anos atrás, fez muito sentido naquela época, mas o que nós pedimos hoje é, fala novamente. Faze-nos lembrar, Senhor Deus, de quem nos colocou na família, no casamento, quem nos uniu, quem nos deu os filhos, quem nos colocou no trabalho, na igreja, no ministério. Ó Deus, em todas as coisas que a gente olhe e diga, muito obrigado, isso veio de Cristo, e é o Senhor que nos comissionou, e aquilo que o Senhor comissiona, o Senhor dá graça, poder para cumprir, Senhor. Ó Deus, faze-nos lembrar novamente, Senhor Deus, de que o Senhor, ó Deus, nos colocou, ó Deus, onde nós estamos, para fazer o que o Senhor nos deu para fazer. E assim, Senhor, a gente possa servir ao Senhor com alegria. Ó Deus, ajusta as coisas dentro de nós. Ajusta as coisas dentro de nós. Dá-nos uma semana na graça do Senhor, Deus. Vivendo como discípulos de Jesus. É a nossa oração no nome dEle. Amém. Amém.